Olá, meu nome é Renato. Hoje a gente vai conversar sobre o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a 29. Mas antes eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor já tem falado ao meu coração através dessa palavra. E eu peço que o Senhor fale também aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor já tem falado ao meu. E transforme, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado, que terminemos, Pai, essa mensagem mais parecidos contigo do que estamos agora. É isso que te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Bom, Paulo escreve uma carta à igreja dos Colossenses, a igreja em Colosso, e é uma igreja muito saudável, uma igreja fiel. E Paulo trata de algumas questões ali, mas principalmente Paulo reforça a mensagem do Evangelho para aquela igreja. E Paulo se alegra com o fato de aquela igreja ser uma igreja saudável e fiel. E hoje a gente vai se ater à vida do próprio Paulo. Que características a gente pode encontrar nesse texto sobre a vida do próprio Paulo? Te convido para fazer a leitura comigo e nós vamos conversando sobre o texto. Ok? Então, a partir do versículo 24, eu vou ler e você me acompanha. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? É Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Você já ouviu aquela expressão no pain, no gain? É uma expressão muito usada por atleta, por pessoal que trabalha com esporte, pessoal de academia, que gosta de malhar. No pain, no gain. Significa sem dor, sem ganho. Ou seja, se você não tiver a dor, o sacrifício ali no seu treinamento, você não vai obter os seus resultados. E é um pouco sobre isso que Paulo está falando aqui. Sem dor, sem ganho. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Sem dor, sem ganho. Paulo, ele começa falando aqui nesse texto sobre sofrimento. E Paulo não fala sobre sofrimento da boca para fora. Paulo não está simplesmente jogando palavras ao vento ali. Paulo está falando de algo que ele estava de fato vivendo. Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Colossenses. Mas o que chama a nossa atenção é que Paulo diz que se alegra em seus sofrimentos. Paulo está alegre por algum motivo. Paulo, no meio daquele momento difícil, se uma prisão hoje em dia já não é nada agradável, imagine há 2000 anos atrás como não deveria ser. Uma condição insalubre, provavelmente ele sendo maltratado, castigado, sem uma boa alimentação, sem condições de higiene. Então Paulo estava realmente numa situação bem ruim, realmente uma situação de sofrimento, de dor, de aflição. E Paulo, em meio a isso, ele diz que se alegra em seus sofrimentos. Paulo, ele não se alegrava por causa do seu sofrimento em si, mas ele se alegrava
no fato de os seus sofrimentos serem consequências da sua entrega pela igreja, da sua entrega pelo corpo de Cristo. Era uma consequência do fato de Paulo estar agindo em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, era uma consequência do próprio ministério de Paulo. E Paulo diz que está no seu corpo completando as aflições de Cristo. Completando as aflições de Cristo. Paulo não quer dizer com isso que as aflições de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo foi incompleto. Não é isso que Paulo está querendo dizer, como se o sacrifício de Cristo só estivesse se completando agora através da vida de Paulo. Não é isso que Paulo quer dizer. O que Paulo está dizendo aqui tem muito mais a ver com o fato de ele estar carregando a sua própria cruz e seguindo Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, a gente vive numa cultura de fuga do sofrimento. A gente não gosta de falar sobre sofrimento, de pregar sobre sofrimento, de ouvir sobre sofrimento. A gente busca sempre palavras que sejam mais agradáveis aos nossos ouvidos, que massageiem o nosso ego, que nos levantem e que nos deixem mais animados. A gente tende a buscar palavras que fogem da questão do sofrimento. Mas o sofrimento, ele é uma questão que está diretamente relacionada ao serviço, diretamente relacionada ao seguimento de Cristo. Veja que próprio Jesus disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus está dizendo isso. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E é isso que Paulo está vivendo. Paulo está vivendo aflições, mas Paulo tem bom ânimo, porque ele sabe que Cristo venceu o mundo. Ser um discípulo de Cristo implica necessariamente em algum grau de aflição. Necessariamente. Alguns discípulos, assim como Paulo, naquele tempo, foram presos. Muitos foram mortos, apedrejados, crucificados, jogados aos leões. A igreja foi muito perseguida naquele tempo. Ainda hoje, em alguns lugares do mundo, existe esse tipo de perseguição. Cristãos são presos, são mortos. Mas, de repente, essa realidade é um pouco distante de nós, né? Pela nossa realidade aqui no nosso país. Mas sempre há um grau de dor, sempre há um grau de aflição na vida do cristão. Veja, por exemplo, no seu trabalho. De repente, se você se nega a fazer algo ilícito ali, isso pode custar o seu emprego, isso pode custar um crescimento seu na instituição que você trabalha, na sua empresa. E perdendo o seu emprego, isso pode custar o bem-estar da sua família. Quando de repente numa roda de amigos você se nega a participar de determinadas coisas, você se nega a viver o estilo de vida que eles vivem, quando você discorda de alguma coisa que eles fazem, isso pode te custar amizades. Isso pode te custar amizades. Quando você, assim como Paulo, se entrega totalmente à missão para a qual Deus te chamou, você também vai ter um grau de sofrimento, você vai provavelmente ter que abrir mão de planos, projetos pessoais, de desejos. Você provavelmente vai ter que abrir mão de tempo de descanso, de tempo de lazer, para que você possa se dedicar à missão para a qual Deus te chamou. Então, sempre há um grau de aflição na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo.
Versículos 25 e 26. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Paulo está passando por aflições, mas existe no coração de Paulo um amor pela missão que Deus atribuiu a ele. Que missão é essa? Ser ministro da igreja, apresentando a ela plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve guardado por épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos santos. O prazer de Paulo estava em proclamar a palavra de Deus, em caminhar no centro da vontade de Deus. Esse era o prazer de Paulo. E não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. É ali que nós nos sentimos seguros, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tempestades. É ali que nós nos sentimos fortes, mesmo em meio às nossas fraquezas. É ali que nós nos sentimos realizados, mesmo precisando abrir mão, muitas vezes, de planos e projetos pessoais, tendo planos e projetos pessoais frustrados por Deus. E é no centro da vontade de Deus que, assim como Paulo, nós nos sentimos alegres, mesmo em meio ao sofrimento. Olha o que Paulo diz no livro de Atos, capítulo 20, versículos 23 e 24. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então aqui Paulo estava dizendo que ele já sabia que esse tipo de coisa, que essas aflições, que prisões, açoites o aguardavam. Mas em nada Paulo tinha a vida dele por preciosa, contanto que cumprisse a carreira que Deus propôs a ele, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada era mais importante para Paulo. E nada deve ser mais importante para nós, discípulos de Cristo, do que cumprirmos e atendermos o chamado do nosso Rei, de proclamarmos a sua palavra, de proclamarmos o mistério que o texto diz que esteve oculto por épocas e gerações. Mas que mistério é esse? Que mistério é esse que Paulo cita aqui nesse texto da sua carta aos Colossenses, que estava oculto? Esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Olha o que o texto diz, versículos 27 e 28. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério que Deus chamou Paulo para pregar, para anunciar. O Messias, que era aguardado pelos judeus, sobre o qual todo o Antigo Testamento fala, para o qual todo o Antigo Testamento aponta. O Messias tão aguardado, agora estava revelado. O Messias que estava oculto, guardado por gerações, por várias épocas, agora estava revelado. E essa era a missão de Paulo,
pregar esse Messias, falar sobre a mensagem do Evangelho. Esse Messias que era tão aguardado pelos judeus e que agora estava revelado não apenas aos judeus, mas também aos gentios, a todos. Esse Cristo agora habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E esse Cristo habitando em nós, nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos experimentar o seu poder em nós. E é graças a essa certeza do Cristo, do próprio Cristo vivo, ressurreto, vivendo em nós, nós podemos ter esperança da glória futura. Por isso, Cristo em nós, a esperança da glória. O poder desse Cristo agindo em nós nos dá a certeza da glória futura, do futuro majestoso, glorioso, quando novos céus e nova terra serão estabelecidos pelo Rei. Você entende por que Paulo se alegrava nas suas aflições? Por que Paulo não tinha sua vida por preciosa, contanto que cumprisse a carreira que Deus propôs a ele? Porque Paulo tinha esse Cristo vivendo nele também. E esse Cristo dava a Paulo a visão do seu futuro glorioso. E aqui fica escancarado o contraste entre carne e espírito de Paulo. Fica escancarado. Porque de um lado nós temos um Paulo, um homem comum, fraco, sofredor, preso totalmente cerceado, seus direitos cerceados, sua liberdade cerceada. Então, de um lado nós temos esse Paulo preso, passando aflições, sofredor. Mas temos um Paulo que tem a sua mente, o seu coração, apontando para um futuro de glória, um futuro majestoso. Então, o que são as aflições desse mundo? Passageiras, diante da glória futura que aguarda os discípulos de Jesus Cristo. O que são as dores desse mundo? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Cristo não nos chamou para o conforto. Cristo não disse assim: quem quiser me seguir, pega o seu controle remoto, o seu balde de pipoca, o seu copo de Coca-Cola e sente-se no sofá comigo e venha assistir Netflix. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve tomar diariamente a sua cruz. O Evangelho requer entrega, requer sacrifício. E a entrega e o sacrifício necessariamente implicam em aflições, implicam em dores. A corrida da glória futura, essa esperança na glória futura, se trata de proclamar, advertir e ensinar com toda a sabedoria, apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo, como Paulo disse. Ou seja, apresentarmos Cristo, para que esse Cristo que vive em nós possa também viver nos outros. E esses que receberem Cristo, esses nos quais Cristo passar a habitar, farão o mesmo. E passarão também a pregar o Evangelho
e a tomar a sua cruz e a seguir. No finalzinho do texto, já estamos terminando, versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo, tendo plena noção da importância da sua missão, tendo plena noção da sua responsabilidade, Paulo, ele entende que a força não vem dele. Às vezes pode parecer difícil, pode parecer penoso. Poxa, Renato, mas tanta dor, tanto sacrifício, é realmente necessário? Não sei se eu aguento isso. Deixa eu te contar uma coisa. Realmente você não aguenta. Eu não aguento e Paulo também não aguentaria. Mas a força que estava em Paulo, que atuava poderosamente nele, não vinha dele. Era a força de Deus que estava nele. Era a força do próprio Cristo que vivia nele. É a força do próprio Cristo que vive em nós e que torna possível que possamos tomar a nossa cruz e seguir. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Se nós queremos a glória futura, nós devemos passar pela dor agora, pela entrega. Cada um de nós tem uma missão dada por Deus, assim como Paulo tinha. Cada um de nós é chamado para cumprir algo de Deus na nossa vida. E isso requer entrega, isso requer sacrifício, isso vai custar noites de sono, isso vai custar tempo de descanso, isso vai custar amizades, isso vai custar conforto. Se nós temos noção do peso, da importância da proclamação do Evangelho, da proclamação desse mistério que é Cristo em nós e que é a esperança da glória futura, majestosa, nós precisamos aprender a sofrer. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Feche seus olhos. Nós te pedimos, Pai, que a tua força, que atuava em Paulo poderosamente, atue também em nós. E que nós possamos, Deus, nos entregar por inteiro à proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a proclamação desse mistério que foi tão aguardado por épocas, por gerações, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que foi revelado. E esse mistério revelado cabe a nós revelá-lo aos outros. Cabe a nós espalharmos essa mensagem. Cabe a nós proclamarmos que esse mistério foi revelado, o Messias, o Salvador, o Cristo. E que, vivendo em nós, Ele nos dê poder, nos dê ousadia para que nos entreguemos totalmente a essa missão. E para que esse Cristo que vive em nós possa também viver naqueles que receberão essa mensagem de nós. Que o Senhor nos ensine, Pai, que toda aflição dessa vida, toda dor, não é nada perto da glória futura, majestosa, o retorno do nosso Rei. E essa é a nossa esperança, e é por isso que nós aguardamos. E fique com os nossos olhos fixos nessa esperança, Pai.
toda e qualquer dor e sacrifício passageiros aqui. Não serão nada. Não serão nada. Nos ensine, Pai, a nos doarmos a ponto de sentirmos na nossa carne, assim como Paulo sentia na dele, as marcas da sua doação, para que em meio à dor, Pai, em meio à entrega, ao sacrifício, nós possamos ganhar a glória eterna. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ecoar no seu coração, que você possa meditar nela ao longo da semana e, se cabe a você tomar alguma decisão de entrega radical a Cristo, ao chamado que Cristo tem para você, a missão que Cristo nos entregou de proclamar o Evangelho, tome essa decisão.